Essa é minha história. Nasci em uma família cristã no Hospital Kiwoko, no distrito de Luveiro. Meus pais se conheceram em Luveiro, onde ambos trabalhavam em um orfanato. Eles se casaram em 1990 e já eram cristãos naquela época. Minha mãe tem uma forte formação cristã, pois cresceu com seus avós maternos, que eram cristãos nascidos de novo. Mais tarde, ela se mudou para a cidade de Kampala para viver com seu tio em busca de educação. Esse tio também era um crente fervoroso e um dos líderes da igreja Deliverance, uma igreja pentecostal em Kampala. Foi em Kondobama, enquanto morava com ele, que minha mãe se tornou cristã nascida de novo. Por outro lado, meu pai não teve uma boa formação cristã, pois seus pais praticavam feitiçaria. Seu pai morreu quando ele ainda estava na segunda série primária, com cerca de 5 ou 6 anos, deixando ele e sua irmã para serem criados apenas pela mãe. Ele se entregou ao Senhor Jesus no ensino médio, Senior 4, mesmo sendo alcoólatra e muito envolvido com dança. Ele era um talentoso dançarino de breakdance, representando sua escola, o Colégio Namasa Gali, em competições nacionais. Era católico e tinha planos de se tornar padre, mas Deus interveio em sua vida e o transformou completamente. Ele se entregou ao Senhor de todo o coração. Isso fez com que sua mãe o odiasse, pois ela era uma feiticeira, do mais alto grau da feitiçaria, uma serva do diabo que queria que meu pai também servisse ao diabo. A feitiçaria é uma autoridade espiritual falsa. É o uso de qualquer espírito, que não o Espírito Santo, para dominar, manipular situações ou controlar outras pessoas. Em Gálatas 5:20, o apóstolo Paulo inclui a feitiçaria como uma das obras da carne. A principal defesa contra o Tuturubu, a autoridade espiritual falsa, é andar em verdadeira autoridade espiritual. Construir nossas vidas sobre a verdade da palavra de Deus e confiar no Senhor para cumprir seus propósitos em nós são chaves essenciais para nos libertarmos da influência e da pressão da feitiçaria. Somente um coração puro pode confiar em Deus. A desconfiança em Deus é uma manifestação de um coração contaminado por impurezas trazidas pelo pecado. O pecado contamina o coração do homem com impurezas que o afastam de Deus e dificultam confiar nele. A desconfiança em Deus resulta no desprezo pela sua palavra, o que leva à destruição. Em Provérbios 13:13, está escrito: "O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado." Qualquer autoridade ou influência que ganhamos por meio da manipulação ou autopromoção será uma pedra de tropeço para nós e impedirá que recebamos a verdadeira autoridade de Deus. A falta de paciência impede muitos de esperarem no Senhor e se humilharem diante dele para que ele os exalte no tempo certo. 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Minha avó tinha 2 leopardos, cobras e outros animais que usava para feitiçaria. Esses animais, na verdade, eram espíritos demoníacos que apareciam e desapareciam ao seu comando. Ela falava com demônios e com espíritos de mortos toda vez que ia ao cemitério. No quarto dela, havia cobras com as quais ela dormia na cama. Essas cobras lhe davam poderes misteriosos ao ponto de ela conseguir monitorar tudo o que acontecia conosco de longe. Se eu ou meu pai adoecêssemos, ela sabia, mesmo morando em uma aldeia muito distante de nós. Lembro que certa vez, os filhos do nosso vizinho roubaram nossas frutas do conde, maracujás. Minha avó soube disso sem que ninguém lhe dissesse. Ela os confrontou, mas eles negaram. Ela então os advertiu a nunca mais fazerem isso. Depois disso, nos disse para não pegarmos nenhuma fruta do seu jardim. Mas como os filhos do vizinho eram pobres e passavam fome, voltaram e roubaram frutas novamente. O primeiro menino que comeu as frutas viu sua língua crescer exageradamente para fora da boca. Tentaram empurrar de volta, mas estava presa. Os médicos não conseguiram ajudá-lo. Eles foram até minha avó implorar por perdão e pedir que ela revertesse o feitiço. Ela mandou que trouxessem dinheiro e o colocassem em suas mãos. Quando fizeram isso, ela proferiu palavras sobre o dinheiro, pegou algumas folhas, esmagou, colocou numa xícara de chá e deu ao menino para beber. Em seguida, ela borrifou água no quintal e o menino voltou ao normal. Mas isso só depois de 4 dias, em que ela ignorou os apelos deles, deixando que tentassem de tudo sem sucesso. 2 ou 3 meses depois, o estômago do menino começou a inchar como o de uma mulher grávida. A pele da barriga era tão fina que dava para ver o conteúdo do estômago. O menino morreu e sua família deixou a vila amaldiçoando minha avó. Até hoje as pessoas a temem. Ela fez tanto mal que seria impossível registrar tudo em um só livro.
Um dia, um dos meus tios por parte de pai, que também era feiticeiro, tentou matar minha avó envenenando o açúcar dela. Mas ela, com seus poderes das trevas, descobriu o que ele tinha feito. Chamou minha tia, irmã do meu pai, para vir imediatamente. Juntas, pegaram o açúcar, disseram palavras sobre ele, jogaram um pouco no mato e a vegetação secou imediatamente. O tio percebeu que estava em perigo e correu para pedir perdão. Mas minha avó não o perdoou. Ela devolveu o açúcar e assim que ele recebeu, caiu morto. Minha avó morava no distrito de Jinja e meus pais no distrito de Luveiro. Durante as férias escolares, meus pais levavam meu irmão e eu para visitá-la. Ela fazia parecer que me amava muito, até me deu seu próprio nome. Mais tarde, eu renunciei esse nome. Ela insistia que dormíssemos juntas, e meus pais nunca viram problema nisso. Às vezes, cortava pedaços do meu cabelo e unhas sem que meus pais soubessem. Ela até fez cortes nos meus braços e usava meu cabelo e unhas para me dedicar ao diabo. Durante a noite, enquanto dormíamos, as cobras vinham para a cama. No começo eu tinha medo, mas minha avó dizia que eram apenas visitantes. As cobras apareciam a qualquer momento, inclusive de dia. O quarto dela sempre tinha cobras. Contei para meu pai e ele veio e matou 2 delas. Isso enfureceu minha avó, que acabou amaldiçoando meu pai. Depois disso, quando as cobras vinham dormir conosco, eu não podia contar para ele com medo que ele as matasse e ela o amaldiçoasse mais. Às vezes, quando eu tentava contar, algo segurava minha língua e eu não conseguia falar. Aos 8 anos de idade, durante as férias do terceiro trimestre da 4ª série, minha avó me levou a uma casa onde os feiticeiros mais antigos da família estavam enterrados. Essa casa ficava em outra aldeia, então pegamos transporte público para chegar lá. Entramos em uma casa cheia de túmulos. Minha avó me surpreendeu ao começar a falar com os espíritos dos mortos. Eu os ouvi responderem a ela com uma voz muito severa. Ela disse que tinha ido lá para me apresentar como bisneta deles. Em seguida, realizou-se o ritual africano de recitar a linhagem. Esta é minha neta Naigaga, e eu sou Naigaga, filha de Isabiri, filha de... E continuou assim, listando uma longa linhagem de ancestrais. Finalmente me fez deitar sobre o túmulo da mãe dela e, a partir daquele dia, adquiri a habilidade de sair do meu corpo. Minha alma saía do meu corpo para encontrar minha avó, mesmo quando meu corpo estava em casa. Isso acontecia principalmente enquanto eu dormia. Eu saía do meu corpo e ia com ela cumprir missões malignas. Às vezes a encontrava com idosos e nos comunicávamos. Se ela tivesse algum problema, eu ficava sabendo. Sempre que ela adoecia, eu sabia e contava aos meus pais, que mais tarde confirmavam que era verdade. Ela também sabia tudo o que me acontecia. Enviava leite, dizendo aos meus pais que a neta estava doente. Por causa de toda essa feitiçaria, eu vivia doente. Toda vez que minha alma saía do corpo, eu adoecia e não conseguia impedir isso. Quando entrei na 5ª série, eu não conseguia mais ficar sozinha em um cômodo, porque comecei a ver um ser estranho dentro da casa. Era uma criatura muito alta, com a aparência de um tronco de árvore, com pele áspera como casca. Mas em vez de raízes, o tronco tinha pés esculpidos virados em direções opostas. Quando eu via essa criatura, gritava e corria. Chegou a um ponto em que eu não conseguia mais ir a lugar algum sozinha. Até para ir ao banheiro, eu levava meu irmão, mesmo já tendo 11 anos. Meu pai me repreendeu e mandou que eu parasse de tomar banho com meu irmão. Comecei então a tomar banho com minha prima, e às vezes com a empregada. Eu estava em completa escravidão espiritual, mas meus pais não sabiam. Depois da minha libertação, a frequência das aparições dessa árvore diminuiu, mas ainda havia quando estava sob ataque espiritual. Nunca havia contado sobre isso ao meu tio, o evangelista Patrick Wandera, que mais tarde foi usado por Deus para me libertar. 1 ano após minha libertação, percebi que aquela criatura era a árvore genealógica espiritual da nossa linhagem a qual minha avó havia me ligado. Ele orou por mim e cortou essa árvore pela palavra de Deus. Quando caí gritando, vi a árvore sendo arrancada pela raiz, e Deus me mostrou unhas, roupas íntimas e fios de cabelo enrolados e escondidos sob aquela árvore. O fogo de Deus os queimou até virarem pó. Isaías 60:21. E todos os teus filhos serão justos. Para sempre herdarão a terra, o ramo da minha plantação, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Todo ser humano tem uma árvore genealógica. Eu fui conectada numa árvore genealógica maligna pela minha avó. Mas após minha libertação,
Fui desligada dessa árvore maligna e conectada à árvore genealógica de Abraão, Isaque e Jacó por meio de Jesus Cristo. Gálatas 3:20-9. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Todos os que estão em Cristo foram desligados da árvore genealógica de Satanás e enxertados na árvore de Abraão, Isaque e Jacó. Eu havia nascido numa família de feiticeiros geracionais. Quando minha avó me levou ao cemitério ancestral e me deitou sobre o túmulo de sua mãe, fui conectada até essa árvore genealógica da feitiçaria antiga. Durante minha libertação, Deus me mostrou numa visão como essa árvore maligna foi quebrada e desfeita. Meus pais eram professores da escola dominical em nossa igreja. Fizeram tudo ao seu alcance para me criar no caminho cristão. Eu participava do coral infantil e do Clube Sunshine, Clube do Sol, que era dirigido pela nossa igreja. Meu pai era o líder desse clube com cerca de 300 crianças. Eu cantava e dançava nesse grupo, o que me deu muita confiança em falar em público. Agradeço a Deus porque hoje consigo falar para grandes multidões sem medo. O Senhor, que conhecia meu destino, me preparou desde criança, mesmo que eu tenha passado anos em cativeiro espiritual. Por causa dessa ousadia, comecei a fazer coisas que surpreendiam meus pais desde cedo. Por exemplo, depois de ser reprovada em várias entrevistas escolares, quando cheguei à sexta série, disse ao meu pai que iria estudar na escola primária Victoria Nile. Ele não me levou a sério e me deu menos dinheiro para o transporte. Cheguei à escola, entrei na sala da diretora e pedi para falar com ela. Ela tentou me ridicularizar, mas eu permaneci firme. Quando ela perguntou o que eu queria, contei sobre as várias entrevistas que fiz na escola e como meus pais já haviam desistido. Mas eu não desistiria até ser aceita. Ela sugeriu uma nova entrevista, mas recusei, dizendo que já havia feito muitas. A diretora ficou perplexa com minha determinação e coragem e decidiu me admitir. Quando contei aos meus pais, eles não acreditaram. Depois foram à escola, pagaram a mensalidade e ficaram admirados com a atitude da filha. Na escola Victoria Nile, meu desempenho melhorou. Fiquei em 30º lugar entre 69 alunos. E no terceiro trimestre fui a 15ª. Continuei evoluindo até as provas simuladas. Perfeito! Vamos continuar a tradução integral do capítulo 1, agora entrando na parte da narrativa em que a autora relata sua exposição ao mundo secular e à corrupção espiritual. Uma de minhas parentes pediu aos meus pais que a deixassem me levar para sua casa a fim de me ajudar com aulas de reforço com os filhos dela. Meus pais aceitaram, então ela me buscou na escola e passamos em casa para pegar minha bagagem. Minha mãe já havia preparado tudo. Seguimos para Kampala. Essa parente também estava envolvida com feitiçaria. Ela não me levou para as aulas de reforço como havia prometido, mas sim para festas. Deu-me roupas diferentes e me levou a um salão de beleza para arrumar meu cabelo. Foi lá que comecei a ouvir música secular. Certo dia fomos a uma festa com ela e meu irmão, que tinha vindo nos visitar. Ela me chamou para servir bolo e acabei conhecendo um músico chamado Weasel, que começou a me fazer perguntas sobre uma escola. Respondi todas, pois ele era amigo da minha parente. Eu não fazia ideia de quem ele era. E como vinha de uma família cristã, nunca tinha ouvido música secular, já que esse tipo de música era proibido na casa dos meus pais. Só mais tarde descobri que ele era um artista muito famoso no nosso país. Não percebi que aquele era o plano do diabo para me afastar ainda mais de Deus e me atrair para o satanismo. Naquele dia, minha parente ficou extremamente embriagada e começou a falar palavras vulgares e irresponsáveis no caminho de volta para casa. Quando chegamos, ela se despiu completamente na frente dos filhos, do meu irmão e de mim. Os filhos dela já eram bem mais velhos do que eu. Ela então foi para o banheiro, deitou-se no chão sob uma torneira aberta, com a água escorrendo por cima dela, e pediu que os filhos fossem jogar água sobre ela, mas eles se recusaram virando o rosto. Fui eu quem foi até ela e joguei água. Ela me mandou não contar nada ao meu pai sobre a festa e seu comportamento, pois ele era cristão e nunca mais me deixaria voltar à casa dela. Foi nessa casa que comecei a beber álcool, pois a geladeira vivia cheia de cervejas. Também comecei a assistir pornografia, já que havia grande quantidade de conteúdo desse tipo ali. Quando voltei para a casa dos meus pais, minha mente já estava completamente corrompida. Tornei-me rebelde. Meu comportamento havia mudado por completo. Além disso, desenvolvi uma tosse grave, que se transformou numa estranha combinação de bronquite, asma e tuberculose, tudo ao mesmo tempo. Nenhum tratamento funcionava. A tosse permanecia. Fui enviada de volta da escola para casa para não contaminar os outros alunos. Meu tratamento custou muito dinheiro à família. Minha tia Vetiama que havia prometido pagar todas as minhas mensalidades do ensino médio.
Surpreendentemente, quando ela veio ver minhas notas e descobriu que eu tinha ido bem, voltou atrás e recusou-se a pagar. Quando fui à escola, descobri que estava faltando 3 vestidos para completar os requisitos exigidos. De alguma forma, ela sabia dessa necessidade e ligou para meus pais, entregando exatamente 3 vestidos para mim. Esses vestidos eram vestidos consagrados. Um deles era exatamente o uniforme que eu usaria espiritualmente enquanto estava em cativeiro no submundo. Ela me instruiu a nunca dar esses vestidos a ninguém, pois estaria entregando minhas bênçãos. Agora quero deixar uma advertência aos pais. Os pais precisam ser muito cuidadosos com quem deixam seus filhos. Se você não conhece o ambiente moral de uma casa, não permita que seus filhos vão para lá. Você pode estar expondo-os a experiências que talvez nunca consiga apagar da mente jovem e impressionável deles. Fui abençoada por ter um tio que é pastor e que pôde me conduzir ao processo de libertação e edificação na palavra de Deus para desfazer o que o diabo plantou em mim em tão pouco tempo. Aquilo que o inimigo levou poucos dias para enraizar desviou completamente meu caminho dos princípios morais cristãos, apesar de todo o investimento dos meus pais para me firmar na fé. Meu pai me buscou ao fim das férias. E ao voltarmos para casa, perceberam que minha vida havia mudado drasticamente para pior. Eu havia me tornado extremamente rebelde. Não ouvia mais meus pais. Desenvolvi um interesse profundo por música secular, especialmente por um artista chamado Camaleão, um dos mais populares em Uganda. Até meu modo de vestir havia mudado. Minha tia havia me dado calças justas, blusas com as costas abertas e outras roupas indecentes, algumas revelando parte dos seios. Essas roupas eram inaceitáveis tanto para meus pais quanto para os professores. E logo os professores começaram a reclamar. Na escola, me envolvi com más companhias, em sua maioria meninos, pois eu não tinha muitas amigas próximas. Perdi o interesse pelos estudos e passei a me concentrar apenas em música. Estava constantemente entrando e saindo da escola por causa da tosse grave. Perdi também o interesse por igreja e pela escola dominical.